explicando direitinho para vocês, tá? Como vai ser a aula de hoje. Bem, gente, bom dia, né, a todos. Vocês que estão vendo a aula após, né, ela acontecer, né, pelo YouTube, pela plataforma, e a todos que estão aqui presentes. Eu sou a professora Lara, professora aí de História, né, e vocês estão vendo direitinho aqui a tela? Alguém só fala aí para mim. Só manda um áudio, tá tudo tranquilo? Manda só alguém, gente, um áudio. Acho que já tá tudo tranquilo, né? Então, para a aula de hoje, né, nós vamos aí falar um pouco aí sobre o imperialismo e a Primeira Guerra Mundial, né? Antes da gente começar, né, vou fazer um comentário aí da atividade 5, que eu chamei assim de desafio da história, né? Vocês tinham que analisar aí 3 charges, né? E através dessas charges vocês tinham que responder como as charges, né? Elas podem estabelecer uma crítica, né, a ações de um país sobre o outro, né? E sobre qual argumentação uma sociedade ela pode se julgar aí superior à outra, tá? E aí eu achei super legal que muitos de vocês ficaram bem antenados aí, né, no assunto, né, e conseguiram identificar bastante, assim, essas justificativas, né, conseguiram visualizar, né, essa intervenção, né, que a gente chama essas ações, né, de dominação que existiu, né, aí no século XIX. Entre o século XIX e o século XX, né? Então, assim, as 3 charges, elas são de tempos diferentes, tempos históricos diferentes, elas têm propostas um pouco diferentes, mas a gente pode dizer que ela apresenta, né, as missões coloniais, né? Principalmente, né, por trás aí da dominação branca, né? Que vai iniciar a gente muito por conta de várias ideologias e vários pensamentos, né? Entre eles está o fardo do homem branco. Alguém poderia ler para a gente esse fardo, só para a gente analisar um pouco? Hello? Tem alguém aí? O fardo do homem branco. Obrigada. Tomai o fardo do homem branco, enviai vossos melhores filhos, e dei. Condenai seus filhos ao exílio para servirem aos vossos cativos, para esperar como chicotes pesados. O povo agitando, selvagem, vossos cativos. Triste povos, metade demônio, metade criança. Tomai o fardo do homem branco. Continuai pacientemente, ocultai. É ameaça de terror, de verdade, espetáculo de orgulho. Tomai o fardo do homem branco, as guerras selvagens pela paz. Então, o que quer dizer? O que a gente pode ver através desse poema? Né? Qual a justificativa aí que o homem branco, né, se julgava aí superior ao outro através do poema? Alguém percebeu? Gostaria de compartilhar? Ai, gente, eu quero mais participação de vocês. Bom, gente, né, esse fardo do homem branco, ele foi feito aí mais ou menos no século XIX, né, 1899, né, pelo inglês Rudyard Ward, né, eu não sei como fala mesmo, né, e ele fala assim que o homem, ele recebe assim um grande fardo, né, o homem branco, que é o quê? Conter a selvageria, o terror, né, que existe nessas outras civilizações, né? Então, nossa, é um grande fardo, né? Pegar o chicote, né? E bater, né? Usar de armas para poder conter, né? Situações de conflito que muitas vezes vão ser geradas, inclusive, por essas dominações, né? Então, é um grande fardo para eles, né? Mas isso é necessário, né? Para se tornar para a gente ter uma paz, né? Para estabelecer uma paz nessas civilizações, né? Então, gente, esse conceito, né, que vai ser um conceito racista mesmo, né, ele vai dominar, né, todo esse período,
né, que a gente chama que foi esse período de dominação, né, e que muitos conceitos desses vão ser trazidos até hoje, né. Então, essas charges, elas vão trazer esse fardo, né, essa coisa, assim, de eu tenho que ter um homem branco, ele tem uma missão, né, e essa missão, ela vai ser levar a civilização para as culturas, né, para outras culturas, né, que vão ser consideradas aí atrasadas, né, que levar o quê? A religião cristã, a educação europeia, né? Noções de higiene, idioma, leitura, escrita, tudo aos padrões europeus, né? Então, vai ser um processo, justamente, que a gente chama de aculturamento. Eu vou tirar a cultura local e vou querer estabelecer uma nova cultura, uma nova forma de pensar, uma nova religião, né? Aos chamados que a gente chama de selvagens no mundo, né? E essas justificativas, né, elas vão ser muito atreladas aí, gente, à superioridade, ao conceito de superioridade de raças, né, que a gente vai ver um pouco mais na frente aí na aula, tá? Que vai surgir principalmente com o que a gente chama de um darwinismo social, né, e o racismo científico, tá? Então, foi uma maneira de propagar ideias, né, através dessa charge, né, ideias de cunhos mais sáticos, né, e tudo mais, desses tipos de conceito, né, levando o racismo e levando também essa importância de que eles tinham que civilizar, né, mesmo que, ai, tadinhos, né, mas, pô, era um grande fardo, né, levar um chicote e bater nos outros, né, mais ou menos assim. Então, a primeira charge, gente, ela faz uma alusão, na verdade, é uma aula, né, sobre a civilização, foi criada aí pela revista PUC, né, em 1899, ela vai trazer o Tio Sam, que é essa figura de autoridade, né, que vem com as vestes aí americanas, norte-americanas, né, estadunidenses, e que ele está, assim, numa aula de civilização, né, e aí ele coloca na frente, porque ele está tendo uma intervenção mais autoritária, né, os países ditos como selvagens, que precisa de correção, tá? Que no caso vai ser Cuba, Porto Rico, Havaí e Filipinas, né? Então, ela traz a necessidade de ensinar esses países selvagens, mesmo que de forma corretiva e autoritária, né? Toda essa cultura, né, estadunidense, que vai permear, assim, na verdade, durante todo o século XIX. Então, essa charge fala que os Estados Unidos, ele teria que governar esses territórios, mesmo sem o consentimento, porque ele precisa, aquele fardo que ele precisa ter, né, eu preciso, é um fardo, que fardo é esse? É essa missão civilizatória, né, de que eu preciso ter aí um porrete na mão, eu preciso de um chicote para poder ensinar, né, e aí a gente pode ver essa charge assim, em vários aspectos, né, inclusive desse racismo que eu falei até antes, né, na figura no fundo da sala eu tenho um afro-americano, que lava as janelas, mas assim, presta atenção e tá teoricamente alegre, né, de estar aí na sala, um nativo que vai tentar ler, ó, uma revista, mas se você for reparar, gente, essa revista, ela tá ao contrário, né, então, olha que uma figura, né, ela pode dizer várias coisas, né, e a gente, no final, aqui também tem uma aparente chinês, né, que está entrando, assim, bem curioso para saber dessa aula sobre civilização. Então, na verdade, essa charge foi criada para poder, de alguma forma, justificar essa questão da dominação. Dominação o quê? Trazendo toda essa missão, tá? A segunda e a terceira charge, gente, ela vai falar o quê? Da dominação desses países que são imperialistas, né? Então, ela vai trazer mais uma crítica a isso, né? Que a gente vai ver direitinho o que vai ser esse imperialismo, né? Então, aqui eu tenho a figura da Inglaterra, que vem, assim, querendo tomar aí, de todas as formas, né? Esses países, né, através de mãos, assim, que a gente chama até um povo, parece um povo mesmo, né? Com as babatanas, assim, para buscar aí várias terras, né? E aqui eu tenho, por exemplo, uma partilha, né? Uma mesa que seria, tipo, parece uma pizza, né? Em que vários chefes aí
desses países, que são homens brancos, né, e que estão repartindo aí, que seria uma pizza, né, que seria o território aí africano, né. E é justamente, galera, a aula de hoje, né. Então, o que foi esse período de imperialismo, essa crítica, né, essas charges, o que essas charges querem dizer, né, para a gente, e assim, o que foi imperialismo, quais os fatores que levaram essas dominações, as justificativas, né, aonde aconteceu, né, como o imperialismo se deu aí nesses continentes, e quais vão ser as consequências, tá, de toda essa intervenção e essa dominação, tá? Então, vamos lá. Galera, o imperialismo, ele foi, assim, uma política, tá? Então, foram medidas, tá? De expansão de poder de domínio cultural, político e econômico. Como assim cultural e político-econômico? Ela foi um domínio de pensamento, tá? Um domínio que vai buscar estabelecer, vai mandar mesmo, né? Estabelecer regras, e também um domínio que vai buscar mudar toda uma economia, toda a produção, né? A gente viu aí, né, eu vou resgatar um pouco na aula anterior, um pouco sobre a Revolução Industrial. Então, vai ser, sim, uma tática de tentar colocar essa economia, que é capitalista, para esses países, tá? Por isso que a gente chama que é um domínio cultural, político e econômico, né? Mas vai ser o quê? De alguns países sobre os outros, né? Que países vão ser esses, galera? Os países que a gente chama de industrializados, tá? Lembra que na aula passada a gente falou da Revolução Industrial. Então, vão ser esses países aí que no século XIX vão estar se industrializando, tá? Então, quais são os motivos, né? Por que isso vai acontecer, né? Enfim, tem vários motivos, mas a gente tem que lembrar um pouco das aulas passadas. Então, se você não viu, né, o vídeo sobre Revolução Industrial, vai lá no YouTube e ver direitinho, né? Mas a Revolução Industrial, porque tem alunos aí do primeiro ano também, Evolução Industrial, né, ela foi um processo de transformação, né, tanto política como cultural, enfim, que se deu através da substituição da mão de obra, né, física e manual, para uma mão de obra industrial, né, de máquinas. Então, eu substituí a mão humana por máquinas, né? E ela teve várias fases. E essa segunda fase, ela foi determinante aí para esse processo de dominação e intervenção desses países, tá? Que vai acontecer justamente aí pela industrialização dos Estados Unidos, do Japão, da Itália e da Alemanha. Então, além da Inglaterra, França e Bélgica, eu vou ter esses outros países, né? Que vão, desenvolver, sim, né, tecnologicamente aí a rádio, né, a eletricidade, o telefone, né, o gramfone, né, vão aprimorar, né, muitas técnicas, né, de produção, né, vão produzir até, eu até falei na aula passada, se eu tenho maior quantidade de produtos, ele vai ficar mais barato, né, vai ser mais rápido a confecção desses produtos, eu vou estimular, né, um pouquinho mais do consumo, mas em compensação, gente, eu vou ter um crescimento, né, crescimento das cidades, vou ter um desgaste da matéria-prima, porque por mais que, a gente viu na aula passada, hein, que a Inglaterra, ela vai ter carvão mineral, vai ser muito importante, né, para a máquina a vapor, ela ainda vai gastar muito dessas matérias-primas, então vai ter um desgaste, vai ter poluição, e principalmente, gente, eu vou ter uma separação, com o advento do capitalismo, principalmente, eu vou ter essa separação do capital e do trabalho, que eu expliquei na aula passada, tá? Então, eu vou ter a separação entre o modo de produção, né, os meios de produção, que vão ser as ferramentas, e a força de trabalho. Se eu tenho essa separação, eu vou estabelecer uma desigualdade, né, social. Eu vou ter duas classes sociais que vão surgir aí, que vão ser os proletários e os burgueses, né? Os proletários aí sendo a força de mão de obra, né? Quem é responsável pela produção, e os burgueses são quem vai estar o capital, que vai ter a grana. Inclusive, vai pegar essa grana. A gente viu que na Revolução Industrial, por mais que a gente tivesse um crescimento das cidades, por mais que a gente tivesse esse trabalho, não vão ser todos que vão adquirir esses produtos, né? Porque o proletário, ele recebe pouco, ele teve uma condição péssima, né?
que a gente até viu que essas condições vão ser determinantes para a gente falar do socialismo, para a gente falar de várias ideologias que vão surgir no século XX, né? Inclusive, né, vai permear aí durante vários anos, né, que até hoje a gente discute sobre isso. Então, essa desigualdade social, né, que vai ser também determinante para que eu não tenha pessoas que consumam esses produtos, né, que vão ser feitos por eles mesmos, né, então eles não estão consumindo isso, vai gerar o que a gente chama de um número de produtos excedentes. Então, quando eu tenho esse número de produtos excedentes que não está sendo consumido e tal, aí sim os países vão o quê? Ver a necessidade de eu buscar, né, novos mercados, né, de eu aplicar o excedente desse capital, de eu tirar esse tanto de pessoas que existem nesses países, então fazer um escoamento, excesso populacional, e, claro, sempre em busca de lucro, né, o sistema capitalista é isso, né, eu vou sempre acumular riquezas, e essa acumulação de riquezas que a gente viu, né, na segunda Revolução Industrial, ela vai ser financeira, muito parecida com os banqueiros aí, né, mais monopolista. Eu vou pegar aquela empresa, vou comprar outras, vou tentar monopolizar todo o sistema capitalista, todos os produtos, então eu vou fazer o possível para que eu possa lucrar, né, mas assim, só para vocês entenderem essa aplicação aí de excedente de capital industrial, né, vamos supor aqui que o Kevin está aí? Gente, Diana, vocês estão sem áudio, é? Diana, você tá aí? Aqui. Ai, Tô. gente, graças a Deus. Diana, se você fosse ter uma empresa, você ia ter uma empresa de quê? Qual produto? Se fosse comercializar uma empresa. Ia ter uma empresa de produtos de cabelo. De cabelo, muito bem. De cabelo. Vamos supor que você, não sei, você tem essa empresa ela gera, assim, 50 produtos de cabelo por dia, certo? Aí, a Ana, que é uma pessoa que gosta de cuidar aí dos cabelos, né? A Ana e a Maria Eduarda, ela usa esses produtos, ela compra esses potes aí, só que ela usa e dura, assim, o mês inteiro, né? Só que a sua empresa, ela faz 50 por dia. Quanto que ela vai fazer, assim, por mês? Por mês, não sei não. 1.000, né? Ou, não, deixa eu ver. Quem é que é bom de matemática aí? 1.500, professora. 1.000, não é? É 1.500. 1.500, muito bem, arrasou. Então, eu vou ter o quê? Você vai ter 1.500, só que a Maria Eduarda e a Ana, elas só o quê? Consomem um por mês. Então, exatamente, o que você vai ter que fazer? Vou ter que fazer um investimento aí para outras empresas. E você vai ter que expandir esse seu território, né? Você vai ter que expandir, vai ter que levar essa indústria, esse capital, que a gente chama esse capital industrial, esses produtos que você confeccionou, para outros locais. Quando eu estou levando essas mercadorias aí para outros lugares, eu estou aplicando esse excedente de capital industrial. Mas esse excedente não vai ser para desenvolver ali o território, né? Vai ser para eu conseguir vender aquilo, né? Vender. Além disso, claro, né? Com esse crescimento das cidades, eu vou precisar o quê? Migrar, tirar muitas pessoas desses países, né, que vão ser industrial, e levar aí para esses outros lugares, né? Você, para conseguir o lucro, você vai precisar o quê, Diana? De uma mão de obra, né? Mas você vai pagar a mesma coisa que você pagaria na sua cidade para uma pessoa? Para você está com excedente, você precisa vender. Você vai pagar o mesmo salário? Vou. Vai, você é tão legal. Que bonitinha. Mas esses países, eles não vão pagar o mesmo salário, tá, gente?
Então, assim, eles vão levar essa empresa, né, para outros lugares, mas, assim, sempre em busca, o quê? Do dinheiro. Então, é esse meme aí, dizem que o dinheiro não é tudo, mas eu não quero tudo, né, só quero dinheiro. Então, vai ser mais ou menos isso. Então, eles vão em busca dessa mão de obra barata, né? Só que para eu conseguir produzir, eu ir tirar esse excedente desse capital, né? E para eu continuar desenvolvendo aí essa minha indústria, eu vou ter que ter matéria-prima, tá? Então, com esse sistema capitalista em vigor, o crescimento das cidades, acúmulo de mercadorias, né? Que nem sempre vão ser comercializadas de forma efetiva nesses países, justamente porque não vai ter nem sempre vai ter pessoas, né, que vão poder pagar por eles, né, e essa busca por esse monopólio, né, por essa riqueza, né, monopolizar uma pessoa que só quer aquele dinheiro para si, né, então, assim, isso vai o quê? Iniciar o que a gente chama de uma corrida imperialista, tá? Então, essa corrida imperialista, na verdade, vai ser a dominação desses países sobre os outros em busca disso, né, da sua própria industrialização, né, em busca de matéria-prima, de mercado consumidor, de aplicação de excedente capital industrial. Por que eu estou falando aplicação? Porque cai na prova essa palavrinha, tá? Em vestibulares, eles gostam dessas palavrinhas. Ele não quer falar que você está em busca só de pessoas para você expandir ou novos mercados. Ele não vai falar bonitinho assim, ele vai falar para aplicar o excedente do capital industrial. E esse capital industrial vai ser esses produtos, né? Todo esse dinheiro que não conseguiu ser aplicado nesses lugares, né? Mas não vai ser, a gente vai ver aí mais para frente na aula, que essa intervenção, ela não vai ser para o desenvolvimento dessas cidades, né? Desses países, né? Ela vai ser para um desenvolvimento próprio, tá? Além disso, em busca de mão de obra barata e de escoamento, né? Eu vou tirar aí essas pessoas dessas regiões que estão super populosas, ok? Para levar isso. Então, eu vou criar, vou tentar implantar essa forma que a gente viu da Revolução Industrial para esses outros países, tá? E de que forma vai ser, aonde vai ser, né? De que forma o imperialismo vai surgir, como vai acontecer e qual vai ser a justificativa para isso, né? Tem que ter uma justificativa, não é mesmo? Então, aonde que vai ser? Bem, gente, os principais locais vão ser a África, a Ásia e a América, tá? Então, vão ser esses continentes. Embora a gente também tenha a Oceania, né? Que vai ser a Austrália também, que vai ser dominada aí pelos ingleses, né? Mas a gente vai falar desses principais aí, principalmente, tá? A África, que ela vai ser, assim, determinante aí para a Primeira Guerra Mundial, tá bom? Mas, assim, a gente viu que esse imperialismo vai ser essa dominância, né, desses países e que eles têm, assim, que aplicar o excedente, né, eles têm que alcançar mercado consumidor, né, e várias outras coisas, né. Mas de que forma isso vai acontecer, né? Que forma que eles vão conseguir se desenvolver, né, e fazer toda essa aplicação desse capital, que forma que eles vão conseguir mercado consumidor, né, mão de obra barata e tudo mais. Vai ser em forma de uma dominação, mas não é qualquer dominação, gente. Vai ser uma dominação militar, tá? Então, assim, vai ser uma dominação que eu vou utilizar armas, que eu vou utilizar mecanismos e máquinas para que isso aconteça. Então, sabe aquelas tecnologias? Eu vou começar a incentivar isso, né? Eu incentivo as armas militares para eu conseguir fazer essa dominância, né? Em muitos países. Cultural, quando eu chamo de cultural, é que eu vou ter um verdadeiro projeto, que a gente chama de aculturamento. É um projeto em que eu vou transferir a minha cultura, né, em que eu vou impor a minha cultura em cima de outras culturas, né, então eu vou impor o meu idioma, eu vou impor a minha religião, né, e eu vou impor a minha forma de pensar, como eu devo pensar, né, então eu devo comprar, eu devo sempre em busca de comprar coisas novas, né, eu tenho que ir em busca daquele creme da Diana, né, porque assim, meu cabelo, né, precisa daquele creme de cabelo, tudo mais, né, então, isso que a gente chama de um processo cultural, né, mas como que eles vão fazer isso? Através de uma ideologia,
né? Então, a ideologia, gente, ela tem vários significados, né? Ela vai ter esse conjunto de ideias que vão surgir, né? Mas ela também pode ser pensada como ideias, né? Conjunto de ideias que vão servir principalmente para dominância, né? Para dominar e para controlar a mente das pessoas. Então, uma ideologia, ela pode ser um conjunto de ideias, mas também pode ser uma forma de dominar. E aqui no imperialismo ele vai ter esse controle, né? E qual vai ser esse controle ideológico, né? Como é que eu vou trazer, sobre que justificativa eu vou trazer isso? Através do que a gente chama de darwinismo social. Gente, vocês já devem ter visto aí, né? Em algum momento da vida de vocês, você já viu sobre darwinismo? Alguém lembra aí? Que é isso, professora? Não? Não. Não. Não, nem em biologia? Sim. Agora? Terceiro ano? O professor Não, passou esses dias. Foi, né? Foi. Bom, gente, o darwinismo, né? Foi aí que o Charles Darwin, né? Ele explica que todo o ser humano, né? Todos os seres, na verdade, mas inclusive os seres humanos, né? Eles passam por uma evolução, né? Uma transformação. Essa transformação, ela vem de acordo, ele vem de milhares de anos, né? E ele vem de acordo com as transformações e com as mudanças que existem no meio, né? Então, através do que acontece no meio, eu vou me adaptar àquilo ou eu vou morrer. Se eu me adapto, eu evoluí. Se eu não me adapto, eu morro. Entendeu? Eu morro porque eu não tô o quê? Eu não estou me adaptando aí, eu não estou conseguindo trazer, né? Eu não estou conseguindo sobreviver em cima desse meio, né? Então, traz isso para o social. O que vai acontecer? Levando para o social, gente, isso vai ter um problema gigantesco, né? Por quê? Os imperialistas, eles vão falar assim, ou você se adapta às minhas condições, ou você morre. Entendeu? Então, seria ou você... Oi. o social, professora? O social, eu falo, assim, deixa eu ver, da sociedade. Você trazendo esse aspecto para a nossa sociedade, né? Levando aspectos políticos, levando aspectos culturais. Então, assim, quando eu falo do social, eu falo das pessoas. Você levando essa ideologia, que é uma ideologia biológica, né? Para o meio social. Então, eu falo que existe o quê? Uma separação, né? Umas pessoas que vão se sentir superiores a outras, porque umas vão se adaptar e outras não vão se adaptar, entendeu? Então, eu vou trazer isso para o meu meio social, tá? Então, esse darwinismo, gente, que antes era explicado aí pela evolução aí das espécies, né? Evolução aí humana, ele vai ser trazido aí para o meio social. Isso vai ser problemático por quê? Porque ele vai criar um conceito de superioridade de raças. Então, eu vou ter raças que vão ser superiores e evoluídas e raças que vão ser inferiores e não evoluídas, tá? Isso vai ser muito importante, gente, porque ela vai criar um motivo que a gente chama de comunitário, é aquele fardo que a gente leu antes, né? Que eu tenho que levar a civilização através desse conceito, né? Então, incontáveis filósofos, científicos, escritores, né? Eles vão apoiar esse tipo de pensamento, né? E vão criar, principalmente, teorias que vão fundamentar o que a gente chama de racismo. Um racismo que vai usar uma pseudociência, tá? É uma ciência que não é provada hoje. Hoje não é provado que uma raça é superior à outra, né? Mas eles vão criar essa pseudociência que vai falar o seguinte: o tamanho do cérebro, ele vai ser determinante para a inteligência, né? Então, assim, se o cérebro ele é menor, ele é menos inteligente. Se ele é maior, ele é mais inteligente, né? Se o seu cérebro é menor, então você é mais vulnerável. Vulnerável que é a tortura, a mutilação, a processos, encarceramento injusto, como escravidão, né? Inclusive vulnerável ao extermínio,
Então, você é menos inteligente, você é menos racional. Se você é menos racional, menos inteligente, você pode ser torturado, você pode ser mutilado, tá? Então, é uma doutrina em que o poder que o soberano tem, existe uma pessoa que vai ser mais evoluída e ela vai ter esse poder de decidir, né, quem tem direito de viver e quem não tem direito de viver. São essas pessoas que vão ser evoluídas, né? E quem vão ser essas pessoas que vão ser evoluídas, né? Que tipo de pessoas que vão criar isso, né? Então, a gente vai ter o Robert Knox, né? Que vai ser um médico escocês, né? Que justamente vai comparar os esqueletos de cadáveres mortos, né? E ele vai chegar à conclusão que todos os não-europeus, tá? Que são considerados aí raças superiores, eles possuem crânios menores. Por ter crânios menores, o que vai acontecer? Eles vão ter menos inteligência, tá? Então, eles podem ser o quê? Escravizados, torturados, mutilados e exterminados, tá? Então, ele vai praticamente institucionalizar esse racismo, essa separação aí de raças, né? A gente vai ter o Joseph Arthur Gobier, né? Que vai ser um filósofo também, que vai, inclusive, fazer esse ensaio de desigualdade de raças. Então, assim, ele vai falar que essa miscigenação, tá? Eu vou colocar aqui para vocês verem, né? Que a miscigenação, ela vai ser, ela não deve ser seguida, tá? Por quê? Porque ele não acredita, né, que ele fala que a miscigenação, esse processo de miscigenação, ele vai levar à degradação da intelectualidade física e mental. Então, ele não acredita que as pessoas vivem do macaco, mas que se eu me misturar com as pessoas negras, né, que teoricamente aí vão ser consideradas inferiores, eu vou começar a degradar a mente humana, vou começar a ter uma intelectualidade menor, né? Então, é como se eu tivesse, assim, carimbando. Então, ele vai fazer um livro, gente, falando sobre isso, né? E, gente, isso aí vai ser muito importante, tá? Porque essas teorias, elas vão servir de base, inclusive, para a Segunda Guerra Mundial, tá? Então, é muito importante que a gente tenha consciência de como que surgiu esse tipo de pensamento, né, de separação de raças, de que uma raça é superior à outra, né, de que forma vai ser utilizado, através das pseudociências, tá, e também o quê? Das propagandas, poemas e livros, tá? Então, aqui, ó, a gente está vendo aqui essa propaganda aqui, né? O que a gente pode observar dessa propaganda aqui? Dessa aqui. A gente tem aqui a figura, por exemplo, uma figura de uma mulher branca, né? E essa mulher branca, ela tá o quê? Limpando esse menino que é negro, e tem todas as características de um menino negro. Quando ela limpa ele se torna o quê? Branco. Branco. Aqui, ó, eu tenho aqui a imagem, né, de uma pessoa, assim, branca, né, toda formosa, e tudo mais, e aí ela tá o quê? Aqui tem pessoas que foram mortas, né, e aqui eu tenho o quê? Uma bandeira que fala assim, olha, essas guerras que são colocadas, ela tem uma justificativa, para levar a civilização, é para levar o quê? Um progresso, né, uma evolução para essas pessoas. E aqui eu tenho daquele poema do fardo, né, que, nossa, é um fardo para um homem branco, nossa, levar todas essas pessoas aqui nas costas, né, ensinando através do chicote, da imposição, né, então isso aqui tudo foi propaganda, gente, tá, aí do século XIX, para tentar justificar, tá, que vai ser muito utilizado. Então aqui, ó, só para vocês entenderem, o Robert Knox, ele vai falar, raça é tudo, literatura, ciência, arte, em uma palavra. A civilização depende dela. As raças negras podem ser civilizadas? Devo dizer que não. Agora, esteja a terra superpopulosa ou não, uma coisa é certa. Os fortes sempre irão se apoderar das terras e das propriedades dos fracos. Estou convicto de que esta conduta não é em absoluto incompatível com a elevada moral e mesmo sentimento cristão. Então, para eles, a raça superior, que seria a raça branca, né, que Knox vai falar, né, falando dos crânios, ela pode, se ela tem uma raça maior, ela vai ser justificada, todas essas mortes e esse poder militar. Por quê?
porque é uma raça inferior, né? É uma raça que não é capaz de ser civilizada. Então, quem não se adaptar, o que vai acontecer? Vai morrer, né? É o mesmo poema aqui também do Fardo do Homem Branco, né? Do Rude War. Ele fala que é um fardo ele levar isso, né? Povo agitado, povo selvagem, entendeu? Povo que não aceita essa imposição, né? Porque a gente vai ter várias resistências, a gente vai ver como vai ser esse imperialismo. Mas quem é que vai aceitar uma imposição, né? Às vezes uma imposição militar, né? Vai ser, assim, bem difícil, né? Então, só para vocês entenderem direitinho que esse tipo de conceito, ele vai ser, esse racismo que a gente chama de científico, por isso que a gente chama de racismo estrutural também, ele vai ser institucionalizado mesmo, vai ser aceito aí por muito tempo, tá? Mas como que foi esse imperialismo, então, né? A gente viu que ele tem essa justificativa, ele foi de modo militar, cultural, teve um motivo ideológico, né? Em cima disso, que foi a teoria do darwinismo social. Tá tudo certo aqui, gente? Vocês estão entendendo? Tá dúvida? Sim. Eu cheguei no meio pro final, mas dá para compreender. Tá bom. Se alguém tiver uma dúvida, vai falando por áudio, eu não estou vendo vocês, tá? Senão a gente abre assim para o final para vocês perguntarem também, tá? Quando eu tirar aqui o áudio, tá bom? Porque eu não tô vendo vocês, então eu não tô vendo se alguém tá falando alguma coisa no chat, se tá rápido demais, tá? Mas assim, só para vocês entenderem que esse imperialismo, né, que vai se dar na Ásia, na África e na América, ele vai ser um imperialismo colonial, que é aquele que a gente até já viu, né? A Ana ainda vai ver aí no final do segundo bimestre, tá, Ana? Então, assim, colonial porque eu vou dominar realmente militarmente, eu vou tomar essas terras, né? Então, essa administração dessas terras, elas vão ser feitas, né? Vão ser diretas pelo Estado europeu, né? Que vai ser considerada aí a metrópole. Professora, Então, oi. o José fez uma pergunta no chat. Tá, pode ler para mim, Diana? Ele falou assim, que nem a teoria do embranquecimento que teve no Brasil. Foi sim, foi também, porque foi mais ou menos assim assim, esse racismo estrutural que a gente chama, essa teoria do racismo científico, ela é do século XIX, né? Então eu não posso chegar e falar que esse racismo estrutural, que existia racismo, né, antes, porque eu vou estar tendo um anacronismo, né? Mas essa teoria que a gente chama de embranquecimento, né, que aconteceu no Brasil, ela tem sim um fundamento mais ou menos aí, né, dessa época. Então, ela vai vir sim de conceitos já do século XIX, né, que vai trabalhar com essa superioridade de raças, né, porque vai ser um projeto mais imperialista, né, no Brasil Império. Porque antes a gente tinha no Brasil colonial a gente tinha essa tentativa de embranquecimento, mas a gente não tinha uma ciência que falava sobre isso. As pessoas só achavam que eram. Aí quando eu tenho uma pseudociência, né, nenhuma ciência, porque não é provado. Então, essa pseudociência, ela vai surgir justamente com aquele renascimento, né, com o advento da ciência. Então, ela vai ser colocada em livros, vai ser colocada, assim, principalmente como uma teoria, um pouco depois. Mas antes, sim, a gente pode colocar aqui essa tentativa de embranquecer, né, que foi no final do colonial, assim, justamente que foi um projeto colonial também, ela vai ter... ela vai sim ter esse viés um pouco, sabe, assim, de que o branco é melhor. Só que eu não posso falar que é um racismo científico ainda, só vou poder falar quando é no século XIX que o nome vai surgir, tá bom? Só para vocês entenderem mais ou menos. Não sei se eu respondi, Josué? Ou ficou mais confuso? Tá certo? Diana, ele respondeu? Deixa eu ver. Não, ele respondeu não. Não? Eu entendi. Mas acho Entendeu? que ele entendeu. Entendeu, né? Entendi. Então, a partir do século XIX, eu posso falar que foi um racismo científico. Antes, eu não posso falar. Mas tinha esse viés, assim, com certeza, assim, de que o branco era melhor porque é o eurocentrismo, né? Eu acho que eu posso falar que foi aquela coisa de tentar assim, trazer cultura europeia, né? Porque a gente sabe que isso aconteceu no período colonial.
essa cultura, de tentar absorver essa cultura europeia dentro do nosso país, né? Então, assim, só para você entender mais ou menos, tá? Então, gente, então como é que vai ser esse tipo de dominação, né? A gente vai ter uma dominação, gente, que os europeus vão diretamente dominar, ou seja, militarmente, eles vão realmente administrar esses países, como é o caso que aconteceu na Índia, que a gente vai ver aqui mais na frente, né? Logo, logo mais. A gente vai ter o imperialismo que a gente chama de protelado. Ai, professora, pelo amor de Deus, esses nomes de novo, né? Não, mas vocês precisam entender a lógica, tá? Esse protelado, gente, vai ser feito assim. Eu vou ter uma administração, eu vou ter uma dominância, sim, desses países, mas ele vai ser em forma de uma aliança das chefias locais. Então, eu vou ter aí um país que vai ter uma certa chefia local mesmo, mas essa chefia, ela vai aliar aí a esses países que são imperialistas. Mas ela, muitas vezes, a gente vai ver, gente, que ela não vai se aliar de uma forma pacífica, né? Vai ser depois de uma guerra, de uma intervenção militar ali, tá bom? Mas ela vai sim se aliar. Eu vou permanecer com as chefias locais ali, mas ela vai, de alguma forma, né? Ela vai ser essa aliada aí desses países imperialistas, tá? E eu vou ter as chamadas áreas de influência, que vai acontecer muito aqui na América, né? Que vai ser, o quê? Uma administração, muitas vezes compulsória, tá? Como eu falo, compulsória é obrigatória mesmo, né? Através de tratados, tá? Tratados vão ser acordos, né? Que geralmente vão ser desiguais, tá? Com esses países europeus. Então, eu não vou dominar, eu não vou ter, tipo assim, uma administração direta, né? A metrópole não vai estar aqui mandando, como aconteceu aqui, por exemplo, lá no século XVI, né? Que aqui no Brasil, o Brasil era colônia de Portugal. Então, Portugal, ele governava o Brasil diretamente. Mas, depois que ele se tornou independente, né, é muito entre aspas, que o pessoal do terceiro ano viu, e aí o pessoal do segundo ainda vai ver, que ele se tornou independente, ele começou a fazer alianças e tratados aí, que acaba que ele vai ter uma área de influência e vai ser um protelado ali também. Então, o que acontece? Eu vou estabelecer tratados, né, vou estabelecer acordos, né, que geralmente vão ser desiguais. Então, esses países europeus, eles vão fazer, assim, documentos mesmo, assim, assegurando de que eles vão ter esse lucro desses países, né? Mas a gente vai ver, por exemplo, na China, que essa área de influência, ela vai vir de muita guerra, muito sofrimento, tá? Então, assim, não é uma área de influência que, vamos dizer que foi, assim, diplomática, né? Que, estou meu amigo aqui e tal, vamos fazer um acordo aqui para a gente desenvolver os dois países, não vai ser assim. Vai ser muitas vezes, assim, na força, de forma compulsória. Lembra que a gente tem como essa ideologia adaptar. Ou você se adapta, ou você morre. Então, ou você se adapta a essa nova produção, esses novos costumes, ou você vai morrer, né? Então, isso vai ser muito, muito colocado, tá? Mesmo na América, né, que os Estados Unidos vão fazer um processo um pouco diferente da Europa, ele também vai trabalhar com essas áreas de influência, tá bom? Então, como é que ela vai acontecer aí na Ásia? Gente, na Ásia, eu até coloquei uma foto aqui, coloquei ali, né, no outro. Na Ásia, gente, a gente vai ter vários países que vão sofrer esse imperialismo, mas são dois que são muito importantes para vocês entenderem como vai ser esse poderio, sabe? Como que esses países vão tratar dessas duas civilizações, tá bom? Então, assim, a Índia, tá? Para quem não conhece, gente, a Índia, ela sempre foi muito conhecida com aqueles tecidos, né? No século XVI, ela era a ponte, né? Que eu falo assim, era o ponte do comércio, todo mundo queria ir até lá, né? Porque ela tinha esse grande monopólio, que a gente chama, né, que era a Companhia das Índias, né, então seus tecidos eram muito visados, né, e tudo mais. Então, a partir do século XIX, o que a Inglaterra vai fazer? Lembra que a Inglaterra, gente, ela criou o TA, ela criou várias possibilidades de criar um tecido, né, então ela precisa o quê? Escoar aquilo, né, ela precisa aplicar aquele excedente. Então, o que ela vai fazer? Ela vai fazer um verdadeiro domínio, tá, militar. Então, ela vai colonizar, tá, a Índia.
Mas não vai ser uma colonização, assim, pacífica, né, de brother para brother, não, tá? A gente vai ter uma guerra, que é a Guerra dos Cipaios, tá? Cipaios, que é essa guerra aqui, que representa aqui, né? Não, essa aqui é da China, perdão. É uma que tá bem aqui, ó. Deixa eu voltar aqui. Essa aqui, os Cipaios, tá? Essa Guerra dos Cipaios, ela vai acontecer mais ou menos em 1857, tá? A Inglaterra, ela vai chegar, assim, realmente militarmente, né, na Índia, né, determinando, tá, que a Índia acabasse aí com esse comércio de tecidos, justamente porque a gente está tendo aquela monopolização do capital, né, que eu preciso tirar minha concorrência, né, então ela vai o quê? Ela vai intervir militarmente, né, ela vai gerar conflito, vai ser essa guerra dos cipaios, né, que a Índia não vai aceitar, assim, de forma pacífica, mas por seu poderio tecnológico, né, por ser, assim, ter industrializado aí previamente, ela vai conseguir, sim, estabelecer, dominar essa região militarmente, e a partir do momento que ela domina, né, ela vai aderir essa colônia, a Índia, né, como a sua colônia, então ela vai criar um verdadeiro império inglês, tá? Ela vai totalmente, assim, administrar, né, o comércio indiano, né, e vai determinar, assim, que eles não podem aí comercializar o seu tecido, né, sem a permissão deles. Então, eles vão dominar toda essa indústria de tecidos, tá? Eles vão tirar toda essa concorrência, que a gente chama, tá? A gente teve na China, que a gente chama de uma área de influência. A China sempre foi muito fechada, né? Só que lá pelo século XVIII, XIX, a Inglaterra ela vai comercializar o que a gente chama de ópio. Alguém já ouviu falar do ópio? Sim. O ópio, né? O ópio é uma droga, né? Que pode ser fumada, pode ser mascada, feita a partir de uma planta, né? E assim, lá para o século XIX, XVIII, XIX, né? A China ela vai ser uma grande consumidora desse ópio, né? Então, assim, eu não coloquei foto aqui, né? Mas assim, você percebe assim que pessoas assim ficam completamente viciadas, né? Perdem massa muscular, enfim, é bem, bem terrível mesmo, né? E aí, vendo isso acontecendo, né? O governo chinês, né? Ele vai falar assim, não, então a gente vai proibir o ópio aqui, porque não tá dando, não, a população tá muito viciada, não tá legal, né, assim, tá totalmente desproporcional. Aí, o que a Inglaterra vai fazer? Não, o ópio, quem tá comercializando sou eu, né, vocês não podem, assim, criar uma lei, uma coisa assim que proíba o ópio aí, porque eu não vou conseguir vender. Então, o que ela vai fazer? Ela vai fazer o inverso, ela vai intensificar a venda do ópio, né, viciando ainda mais os chineses, né, e vai gerar um conflito, né, que a gente vai chamar da guerra do ópio, tá, que vai ser esse conflito, né, armado entre a China, né, e a Inglaterra aí, para que pudesse parar, para que pudesse ser proibido aí o ópio. Né, e também assim, porque a Inglaterra queria abrir esse comércio inglês, né, obrigando a China aí a assinar tratados e tudo mais. Então, assim, tem a questão do ópio e tem a questão também do comércio chinês. Então, o que vai acontecer? Quem que vocês acham que vão ganhar, assim, essa guerra? Inglaterra. Gente, lembra que a Inglaterra, ela era muito industrializada, ela tinha um poderio marinho muito grande, né? Então, por mais que a China tivesse muita gente, como ela tem hoje, ela teve muita gente lá também, eles não eram tão equipados, né? Assim, não tinha tão equipamentos assim como a Inglaterra, né? Então, o que vai acontecer é isso, né? A Inglaterra ela vai vencer, ela vai abrir esse comércio chinês, né? Obrigando aí os chineses, inclusive a comercializar com o Japão, comercializar com outros, né?
outros países que vão ser aliados aí da Inglaterra, né, e assinar aí um tratado, obrigando aí a China, né, a pagar indenização. Então, assim, imagina, né, você chega, você tá lá no seu país, né, tá tendo comércio de drogas, assim, você quer parar com aquilo, aí chega um país e fala, não, você não vai parar porque eu estou comercializando essa droga, e aí você perde e você ainda é obrigado a pagar uma indenização para a Inglaterra. Então, é isso que vai acontecer, ela vai ser obrigada a pagar uma indenização, a ceder territórios, tá, porque a Inglaterra, ela já estava, assim, de olho em vários territórios chineses, né, entre eles aí, a Hong Kong, né, que vai ser muito importante, tá, e ela ainda vai obrigar, não, né, satisfeita, ela ainda vai obrigar a China a ainda comercializar com outros países que ela não tem uma boa vizinhança, como o Japão, né, e gerando aí um outro conflito que vai ser a Guerra China-Japonesa, tá, que também vai ser vencida pelo Japão, né, o Japão, ele vai ser menor, gente, mas o Japão, ele só vai perder uma guerra na Segunda Guerra Mundial, entendeu? Então, ele vai ser uma civilização que vai ter um poder também, vai se industrializar aí também no século XIX, aí com a ajuda da Inglaterra, né? O governo, ele vai financiar, assim, vários estudos aí desses japoneses, eles vão para a Inglaterra estudar tecnologias, né? Então, ela vai ganhar essa guerra com muita facilidade, tá? Então, a China, para mim, assim, da Ásia, foi uma das que mais sofreram esse imperialismo, né? Que ela foi um imperialismo que usou da força mesmo, assim, da droga, né? Dessas outras questões para tentar dominar, né? Para tentar, de alguma forma, se apropriar dessas terras, né? Embora da Índia também tenha sido bem sanguinário também, né? Porque ninguém vai achar legal, né, a intervenção, né? Então, assim, sempre vai ter um certo domínio militar. Então, isso vai ser muito forte, os europeus vão fazer isso de uma forma bem intensificada, né? E como que aconteceu na América, né? Eu coloquei várias charges aí, né, elas são charges mais falando dos Estados Unidos, né, mas como que esse imperialismo vai acontecer na América, né? Eu vou falar muito sobre ele, porque o mais importante que vocês precisam entender é o da África, para vocês entenderem as consequências e aí entender a Primeira Guerra Mundial, né? Então, esse da América a gente vai entender melhor quando a gente for falar da Revolução Cubana, quando a gente for falar de várias outras coisas, mas só para vocês entenderem, né? Os Estados Unidos, ele vai se tornar independente aí no século XIX, né? Vai se industrializar também no século XIX, e ele vai começar a ter uma área de influência muito grande aonde? Na América, né? Por quê? É mais próximo, inclusive, né? Então, ele vai fazer uma intervenção um pouco diferente aí da Inglaterra, né? Não vai ser propriamente aí um domínio militar. Com exceção de Cuba, México, né, Porto Rico, que ele vai se intervir militarmente, tá? Ele vai fazer através de uma doutrina, tá? Como é que a gente chama dessa doutrina, né? Não sei, vocês já ouviram falar dessa doutrina Monroe? Por exemplo? Não? Em 1823 vai ser criada um conceito, na verdade, né? Uma série de ideias, tá? E entre elas, né, vai ser uma ideia de que a América é para os americanos, né? Aquela noção que a gente tem, né? De que a América é para os americanos. A gente vai ver que não é assim, para os americanos totais, né? Para os americanos não estadunidenses, né? Mas essa doutrina Monroe, ela vai ser importante porque ela vai ser um documento que vai impedir que países europeus eles vão invadissem aí esses países que são americanos, né? Então, invadissem aqui a América, tá? Então, assim, quando a Alemanha tenta invadir aí Cuba, tenta invadir aí outros países, os Estados Unidos, ele vai intervir, né? Mas, paralelamente a isso, né, eu vou ter também a emenda Platt e a política de Big Stick, né? Então, assim, em 1823 eu vou criar essa doutrina que vai impedir que países europeus invadam, né? Mas, quando eu vejo que Cuba, né, que México e que Porto Rico, eles estão começando, assim, a não aceitar essa intervenção americana, eu vou fazer uma emenda. Eu falo, não, então, os países europeus não podem invadir, mas eu posso invadir, entendeu? Então, essa emenda Platt, ela vai fazer isso, ela vai falar, não,
Cuba, né? E Cuba era utilizado muito para o escoamento populacional, para poder investir no militarismo, né? Então, assim, era como a gente chama, né? Mas é mais ou menos aquele o lixo, assim, entre aspas, tá? Muito entre aspas, mas é o local onde os Estados Unidos sempre colocavam assim, os equipamentos que não serviam mais, então era tipo, usavam o país para isso mesmo, né? Então, quando Cuba ela vai se revoltar, ele vai fazer essa emenda Platt, né? Justamente aproveitando a política, né, que a gente chama de política de Big Stick, que foi de Roosevelt, né, que foi um presidente aí dos Estados Unidos, que ele vai colocar essa frase que vai ser emblemática, né, inclusive até para grandes charges, que é o seguinte: com fala macia e um grande porrete, você vai longe, né? Então, aquele conceito, eu tô aqui, né, tentando de alguma forma civilizar você, dominar aqui, né, assim, trazer indústria, mas se você não aceitar, né, tem um porrete aqui para você, né, aquele fardo, né, que a gente até leu antes, né, que a Diana leu antes, assim. Então, assim, se você não quiser a minha cultura, não quiser os meus costumes, o meu produto, né, não quiser abrir aí o comércio para mim, a gente tem um porrete, né, na mão, né, é isso que vai acontecer. Então, é só para vocês entenderem. A gente vai entender melhor quando a gente for falar, assim, das revoluções, né, Revolução Cubana e tal, vocês vão entender melhor um pouco do imperialismo, né? E na África, gente, que acho que esse é o mais importante para vocês entenderem, tá? Ela vai acontecer, ela vai ser um motivo aí da Primeira Guerra Mundial. Até aqui tá tudo bem, gente? Posso seguir? Pode. Tá? Ok, obrigada. Então, como é que vai ser aí esse imperialismo, essa dominância aí na Ásia, né? Desculpa, na África, né? Gente, vocês têm que entender que no século XIX, né, a gente vai ter vários países que vão estar se industrializando, né? A África, ela já tinha sido dominada antes, só que foi de uma forma diferente, foi no período colonial, né? Aí foi entre a Espanha, Portugal, né? A Holanda às vezes também dominava ali. E com essa revolução industrial, né, com essas mercadorias, né, buscando esse desenvolvimento econômico, né, diversos países, né, vão começar a dominar. Só que eles vão dominar antes, vão dominar inclusive no século XVIII, no século XVII, tá? E aí a França, né, principalmente a Inglaterra, ela vai tomar vários países e vão dividir esses países de forma mais arbitrária, tá? Então, assim, como que eu falo de forma arbitrária? É que vocês têm que entender que antes, assim, do imperialismo, né, antes até da colonização, até durante a colonização, a África era dividida, assim, em diversos povos, tá? Só que esses povos tinham costumes bem diferentes entre si. Então, muitos deles não conversavam, não tinha aliança, né? Eles não tinham, às vezes, uma boa convivência, outros tinham uma boa convivência, então eram povos diferentes, como a gente tem aqui na América, por exemplo, né? Por exemplo, a Argentina, o Brasil, às vezes se dá bem, às vezes não se dá bem, né? Então, assim, lá na África, ela também era assim, eram vários povos que tinham um idioma diferente, né, entre si, costumes diferentes, religiões diferentes, tá? É muito importante a gente entender isso, que por mais que a gente a gente tenta sempre generalizar, o continente africano ele é diverso, ele tem culturas completamente diferentes, né, costumes completamente diferentes. Então, com a Revolução Industrial, o que eles vão fazer? Eles vão literalmente arbitrar, eles vão separar, dividir esses territórios, o território africano, da forma que eles acham melhor, né? Não considerando a sua cultura, não considerando essas boas vizinhanças ou más vizinhanças, né? Então, eles vão usar, né, da força militar, principalmente, né, justamente em cima de matéria-prima, né, em cima desse mercado aí, né, consumidor, mas principalmente mão de obra barata, né, eles vão separar esses territórios, né, por país. Então, assim, eu vou ter o território ali que foi dominado pela França, pela Inglaterra, por Portugal, né, pela Bélgica, pela Itália, né, posteriormente, pela Alemanha. Então, eu vou arbitrar, eu vou separar e dividir sem considerar a cultura local. Gente, isso é muito importante, porque se eu tenho pessoas que
não conversam, que elas nem entendem a língua uma da outra, né? E que eu tenho, e eu obrigo elas a estar numa mesma região, né? A ter a mesma cultura, eu vou estar criando um conflito nessa região, né? E aí vai ser um conflito político, vai ser um conflito cultural que até hoje a África tem, né? Então, essa dificuldade, assim, de se organizar ali, porque eu não tenho nem propriamente povos, né, que vão se conversar. Às vezes, assim, nesse imperialismo arbitrário, nessa divisão, eu separei tribos que conversavam, separei pessoas que eram da mesma cultura, e eu juntei pessoas que eram completamente diferentes, tá? E justamente, assim, isso vai ser importante porque vai criar um grande conflito, vai criar uma grande instabilidade nessa África. Então, por isso que foi uma coisa um pouco diferente, né, do que aconteceu aí nessas outras regiões, né, como a China, como a Índia, né. Então, eu forcei a criar países que nem se conversavam, povos que nem se conversavam. Né, utilizando o uso militar, buscando mão de obra barata, matéria-prima, controle, monopólio da indústria, né? E assim, muito importante, né? Vocês perceberam nessa divisão quem é que possui, assim, né? Que a gente pode identificar no mar? Quem ficou com mais países aí? França. A França. França, e que mais? Inglaterra também, né? Inglaterra também. Então, gente, na África vai acontecer isso, vai ser o imperialismo que a gente chama de imperialismo arbitrário. Eu vou dividir esses países, né? No século XVIII, a divisão ela vai ser basicamente entre a Inglaterra e a França, né? Aí, após a Segunda Revolução Industrial, o que vai acontecer? Outros países vão se industrializar, e eles vão querer, né, um pouco desse pedaço aí da África. Então, aí que vai ser criado aí, né, a Conferência de Berlim, né? Por quê? Porque a Alemanha, né, a Itália, ela se unificou um pouco depois, ela se unificou lá para o século XIX. Então, ela não tinha ainda países que ela pudesse, assim, controlar, né, que pudesse dominar. Então, o que vai acontecer? Eles vão começar a arbitrar essa colonização, né, levando aí, dividindo aí, sem considerar a cultura local, né, só que essa divisão, mesmo com a Conferência de Berlim, ela vai gerar aí uma grande insatisfação. Por que ela vai gerar aí uma grande insatisfação? Vocês repararam que a França, a Inglaterra, né, elas estão com mais países, né? Porque elas industrializaram antes de elas já conseguiram, né, dominar aquelas regiões. Enquanto a Alemanha, né, enquanto a Itália, ela tem pouca influência ali na África, né? Gente, se eu começo a ter insatisfação, isso aqui é um mapa, tá, gente? Da dominação, tá? Da Alemanha, enfim, a dominação do continente asiático, oceânico também, né? E da África, né? Só para vocês entenderem aqui mais ou menos quem é que vai ter mais terras, né? Então, com certeza vai ser aí a Inglaterra, a França, né? Que vão ter maiores pedaços ali. E aí a Itália, né? E a Alemanha com menos influência, né? Vão ter 3, enquanto vai ter vários em outros países, né? Então, o que vai ser gerado em cima disso, né? Uma grande insatisfação da Alemanha, da Itália e principalmente do Império Austro-Húngaro, né? Então, quando eu tenho uma insatisfação, eles não estão conformados aí com essa partilha da África, tá? Aí sim eu vou gerar um grande conflito, né? Que vai ser, principalmente vai resultar aí na Primeira Guerra Mundial, tá? Então, lembra aqui, o imperialismo, ele vai ser essa dominância, ele vai aumentar o desenvolvimento econômico dos países, né? Ele vai aumentar o consumo e a facilitação de algumas pessoas para a obtenção desses produtos, mas, em compensação, ele vai segregar as pessoas, vai separar raças, né? Vai trazer dificuldades políticas na África, né?
justamente por essa arbitrariedade, essa divisão dos países da África, né, vai trazer fome, vai trazer desigualdade para esses locais, mas ele também vai gerar uma grande insatisfação, tá? E essa insatisfação, gente, da Alemanha e da Itália, principalmente, porque ela se tornou um país, depois da Inglaterra, depois da França, ela se industrializou depois, foi na segunda Revolução Industrial, ela vai fazer com que esses países, eles começam a formar alianças, tá? Então, eu formando aliança, eu vou ter o quê? A Tríplice Aliança, junto com a Alemanha, com o Império Austro-Húngaro e a Itália, e a Tríplice Entente, que é a Inglaterra, a França e a Rússia, tá? Então, eu vou dividir, literalmente, aí o continente aí, europeu em áreas de influência ali, né? Em interesses. Interesses justamente antagônicos, gente. Enquanto a Tríplice Aliança, ela quer expandir, eu vou ter a Tríplice Entente que vai querer se defender. Quando eu tenho isso, gente, eu vou ter aí o que a gente chama da Primeira Guerra Mundial. Tá? Tá tranquilo, gente, até aí? Sim. Tá. Então, aqui, ó, eu só mostrando aqui as fotos das influências, né, americanas no dia de hoje, né, a segregação, né, o que o racismo científico vai trazer aí no século XIX, século XX, né, que vai ser essa segregação de raças, né, então eu vou ter áreas aí de influência, né, que vai ser branca, né, e inclusive os negros nem podiam falar negros, então era não brancos, né. A gente vai ter aí lutas, né, por exemplo, Martin Luther King, né, vai ter várias lutas aí contra a segregação racial, né, que vai vir muito com esse conceito, com essa justificativa do imperialismo, tá bom? E aqui eu vou ter aí a Primeira Guerra Mundial, tá? Para a gente falar da Primeira Guerra Mundial, gente, eu vou fazer um vídeo, porque a gente já alongou um pouco, já estamos aqui 1h15. Então, eu vou fazer um vídeo falando um pouco, assim, da Primeira Guerra Mundial. Mas só para vocês entenderem que, ao contrário aí da Segunda Guerra Mundial, em que os países vão se colocando, né, no decorrer da guerra, a Primeira Guerra Mundial, ela aconteceu através dessas alianças. Então, eles vão se organizar antes, né, vão se organizar através do que a gente chama de uma paz armada, um momento em que eles vão começar, o quê? A se industrializar em forma de armamentos, criando várias ferramentas que eles possam utilizar aí em uma guerra, né? E quando eles criam essa ferramenta, né, de guerra, a gente vai ter o início das primeiras tensões, tá? Que vai ser assim, o ápice, vai ser com a morte aí de Ferdinando, tá? Que vai ser aí mais ou menos na Sérvia, né? Que ele vai conseguir, ele vai ser morto, ele era aliado, né, de uma dessas tríplices aliança, então ele vai, o quê? Vai ser morto, e aí com isso, né, vai carimbar aí dentro da Primeira Guerra Mundial, tá? Mas, só para vocês entenderem, assim, as consequências, né, que esse imperialismo vai trazer aí dentro da Primeira Guerra Mundial, e principalmente, não só na Primeira Guerra Mundial, mas como uma forma de trazer pensamentos, ideologias que vão ser, inclusive, utilizadas durante o século XX, tá? Como essa teoria da segregação racial, que a gente vai, inclusive, ter, né, aí dentro aí da Segunda Guerra Mundial, tá? Então, assim, eu vou encerrar a aula hoje, né, trazendo aí essa questão, e aí vou fazer esse vídeo direitinho, explicando um pouco aí da Primeira Guerra Mundial. Acho que até o final dessa semana, aí eu consigo fazer direitinho esse vídeo, que aí eu vou explicar direitinho, né, como ela surgiu, né, os principais conflitos, assim, que a gente teve de movimento, a gente teve uma guerra de movimento, de conquista de territórios, outra a gente teve a guerra das trincheiras, né, então, assim, eu vou explicar direitinho para vocês, tá bom? Ficou alguma dúvida? Ficou alguma dúvida aí, gente? Não. Não? Não. Ficou claro? Vocês